Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu convido você a aprender conosco hoje sobre um tema muito atual, transição energética. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da Escola de Contas, estou com meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, e nós temos o prazer de receber o professor doutor Fernando de Lima Canepli. O nosso convidado é professor associado na Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, e pesquisador principal do Centro de Ciência para o Desenvolvimento, Centro de Inovação e Soluções para a Transição Energética em Municípios na Escola Politécnica da USP. Essa apenas uma das atuações como pesquisador que destaco nesta breve apresentação. O professor Fernando é engenheiro eletricista com mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência na área energética. Atua com foco em energia de forma nexialista e é especialista em transição energética, o ODS de número 7 da Agenda 2030 e inteligência artificial aplicada ao setor elétrico. Sua trajetória acadêmica e profissional é dedicada ao setor energético, contribuindo para pesquisas, ensino, extensão, divulgação científica, treinamentos e consultorias. Professor Fernando, seja muito bem-vindo e obrigado por participar conosco do Pod Contas. Bom, é uma satisfação, participar. Agradeço muito o convite aí do Leandro, e referendado aí pelo Patrick também. É uma satisfação participar aqui, desse podcast, do Pod Contas, do Tribunal de Contas do Estado, Então, como o Leandro falou, eu sou professor da USP, aqui em Pirassununga, na FZEA, e eu atuo também, então, nesse CCD da FAPESP, que é um centro voltado para a transição energética nos municípios, do qual sou um dos pesquisadores principais, o coordenador é o professor André Gimenez da Poli, Eu tenho um programa semanal de rádio, já está no 6º ano, que é a série Energia da Rádio USP, que vai ao ar na Rádio USP Ribeirão Preto, E então, semanalmente a gente fala sobre qualquer coisa relacionada à energia, Então eu também atuo, além da parte acadêmica, da parte científica, também atuo bastante na parte da comunicação pública e da comunicação científica também, E então é muito bacana poder participar aqui, Eu tenho tido contato, com alguns tribunais de contas, E esse primeiro contato aqui com o Tribunal de Contas do Estado é bastante importante, já que a gente, como o Patrick falou, que a gente vai discorrer aqui sobre transição energética, e transição energética ela ocorre primeiramente nos municípios, Então é isso que a gente vai conversar aqui ao longo desse episódio. Isso aí. Excelente, professor. Bom, para a gente começar então, a gente ouve muito falar por aí que o Brasil tem uma matriz energética limpa, mas ainda enfrenta problemas de acesso e custo. Então, eu gostaria de te perguntar se é possível termos energia limpa e acessível ao mesmo tempo, ou se esses dois conceitos estão em conflito. Eles não estão em conflito, Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem a matriz elétrica e a matriz energética, A nossa matriz energética, a gente pode falar que metade dela é limpa, A matriz energética ela inclui, inclusive, outros modais de transporte, por exemplo, Que ainda a gente tem bastantes combustíveis fósseis, E a matriz elétrica, aí sim, ela é bastante limpa, A gente considera aí em torno de 90% da eletricidade consumida no país proveniente de fontes renováveis, De energias consideradas limpas, Se a gente for pensar no âmbito mundial, só para contextualizar, para poder responder a pergunta, a gente tá hoje no que o mundo quer chegar em 2050. Tanto na matriz energética, que o mundo está hoje em torno de 15, 20, quer chegar a 50, que é o que nós já temos, quanto na matriz elétrica, que o mundo está hoje em 30% por aí,
e quer chegar nos 80, 90, que é o que nós já estamos, né? Então a gente tem uma condição bastante interessante, assim, mas não confortável, né? Porque como você bem frisou, Leandro, você falou justamente na questão do acesso, né? Então, embora a nossa matriz, tanto elétrica quanto energética, ela seja limpa, né? O nosso preço final, né? O preço ao consumidor final, vamos dizer assim, da energia e da energia elétrica, ela é uma das mais altas do mundo, né? E então isso é explicado muito aí por encargos na tarifa, né? A conta de desenvolvimento energético, subsídios cruzados, né? Até não pelo custo de gerar, porque se a gente for olhar, a geração, o preço da geração ela tem caído, né? Muito em âmbito mundial e aqui não é diferente, né? Mas por uma série de motivos aí, né? A gente ainda tem um custo bastante alto. Então, na verdade, não é falta de usina, por exemplo, né? Mas a gente pode falar que é um pouco de falta de rede, subsídios, né? Então não é um custo muito de gerar, né? E então isso a gente pode dizer que a gente ainda tem uma relativa pobreza energética no país, embora a gente tenha abundância de fontes. A gente vê nos noticiários aí que nós temos aí o curtailment, né? Que é o corte da energia por excesso de geração, quer dizer que a gente não tem as linhas de transmissão para escoar a energia. E não tem a carga também, quer dizer que a nossa atividade industrial, por exemplo, ela não é intensa o suficiente para absorver essa energia, então acaba que a gente acaba tendo corte na geração, né? E esse corte acaba encarecendo o custo da energia, né? Porque o gerador ele vai ser retribuído de alguma forma, né? Que ele fez seus investimentos, participou dos leilões, né? Então, mesmo que a energia não seja consumida, a gente tem visto isso que há uma grande tendência de rateio entre esse prejuízo entre todos os consumidores de energia, né? Uma outra questão, assim, né, ainda nesse tópico, né, a gente tem um avanço, de certa forma, na questão do solar distribuído, né, que é a geração distribuída solar. Então, isso é uma forma de acesso, né? Ela ainda a gente não pode falar que é uma democratização da energia, porque ela ainda é cara para a maior parte dos consumidores, né? Mas a gente tem tido isso, né? Além das tarifas sociais, né? Mas falta um pouco de eficiência, né? Então a gente ainda tem algumas questões bastante importantes aí para serem resolvidas ou melhor trabalhadas no setor elétrico como um todo, né? Basicamente isso. Só me ocorreu uma coisa que talvez deveria ter sido a primeira pergunta. Quando que a gente pode dizer que uma matriz energética é limpa e quando não é? Que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, né, às vezes não estejam familiarizadas com isso. Não tem um número mágico, né? Assim, não tem um número mágico. Então a gente pode, assim, o que acontece, né? Nós temos o ODS 7 da ONU, né? Com um plano para até 2030 da gente ter a maior parte da matriz energética, a matriz elétrica limpa, né? Só que pelo que a gente tem acompanhado, assim, da evolução disso, né? Não está acontecendo ainda, não como deveria, né? A gente fala não como deveria porque, por mais que se tenha esforços e a matriz ela esteja caminhando para ser mais limpa, então o que é a limpa? O que é a limpa? É justamente o tema nosso aqui, né? Que é a transição energética, né? Então a gente transicionar da energia fóssil para a energia renovável, né? Então ela tem sido mais lento do que o necessário. O que é esse necessário? Esse necessário é quando a gente pega, por exemplo, mapas de temperatura média do ar no planeta, temperatura média da água dos oceanos no planeta, né? A gente vê que elas têm aquecido, né? Elas têm se elevado um pouco, né? Então,
Então, quer dizer que as emissões elas ainda estão sendo tão intensas que continua provocando os gases de efeito estufa, né? Então, o planeta ele continua aquecendo. Então, a gente não tem ainda uma situação de estabilidade, né? Que é o que a gente esperava que já tivesse, né? E até de uma regressão, que seria um cenário melhor ainda. Então, o número, assim, não dá para frisar, mas tem que ser algo que equilibre o planeta, né? Tal que a gente emita menos gases para frear o aquecimento global, né? Ou as mudanças climáticas, né? Dependendo, assim, de como que a gente pode colocar esse termo, né? Professor, nós vimos então que o Brasil até tem, em níveis globais, em comparações internacionais, uma condição, digamos assim, positiva, mas nessa segunda intervenção do professor e na primeira, o professor já nos apontou, claro, algumas oportunidades, alguns desafios de melhoria que nós temos para enfrentar. Então eu queria perguntar agora qual seria a primeira medida em direção à transição energética para o setor público que poderia gerar uma economia imediata. Isso é fantástico, né? Porque às vezes a gente pode até ficar tenso com os noticiários, né? Achar que não tem jeito. E na verdade tem, né? Para assim, para o setor público, principalmente, assim, para a economia, né? E isso vai andar junto com a questão da sustentabilidade, incrivelmente, né? Não é uma agenda só de sustentabilidade, não é uma agenda só fiscal. É uma agenda que anda junto, né? A gente poderia pensar, por exemplo, assim, em saber, né? Minuciosamente, né? Quanto e quando, né? O município ele consome, né? E onde também, né? Então, o diagnóstico energético ele é a primeira medida. Porque o que você não mede, você não consegue controlar, né? E isso não é só uma questão dos municípios, isso às vezes é nosso mesmo, né? De consumidores, né? A gente às vezes não tem assim muito cuidado, na verdade, de saber onde nós estamos consumindo, como nós estamos consumindo e de que forma. Então, sendo o diagnóstico a primeira medida, né? A auditoria de faturas, por exemplo, ela é uma questão bastante importante. Isso todos têm, todo mundo que paga, por exemplo, energia elétrica, tem uma fatura de energia, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, pensando já específico no Tribunal de Contas do Estado, né? Pensando nos municípios, então a iluminação pública ela é, para a maior parte dos municípios, o maior gasto, né? O maior gasto, assim, em termos de energia. Eu falo para a maior parte porque no estado de São Paulo, por exemplo, ele é muito grande, né? Então nós temos algumas regiões que a climatização ela fica bem pareada, assim, com a questão do consumo energético da iluminação e às vezes até passando, dependendo dos municípios, né? Ainda mais agora, com questão de aquecimento, né? E a maioria dos municípios, ele não sabe exatamente quanto paga. Ele até pode saber o valor, né? Mas esse valor em si, ele não traz tanta informação, né? Saber o valor em reais, né? O valor em quilowatts, ele seria mais interessante, né? E quanto mais detalhado, melhor, né? Então, às vezes, a gente consegue, por exemplo, se é um prédio muito grande, consegue colocar, por exemplo, analisadores de energia. Mas aí já seria um segundo passo. O primeiro passo, de fato, é a auditoria. Uma outra coisa também, a gente fala em primeira, a gente pode falar primeiras medidas até, né? Também fazer a migração ao mercado livre, né? Então, municípios aí que tenham carga, por exemplo, acima de 500 quilowatts, né, acho que atualmente, né, eles já podem migrar. Isso dá uma economia típica assim de 10 a 30%, às vezes até um pouco mais, né? E se for ver, poucos municípios paulistas exploram isso, né? Isso é até uma das coisas que no Sistem, né, nesse centro, nós vamos estudar aí no âmbito dos municípios paulistas, né? Entre outras questões relacionadas à transição energética. Uma outra coisa também, veja o rol de oportunidades, né? Solar fotovoltaico em prédio público.
Então, hoje a gente consegue ter modelos sem investimento inicial, né? Com parceria público-privada, locação de telhado e tudo mais, e consegue ter um fluxo de caixa até positivo rapidamente, assim, em questão de 2, 3 anos, né? Então, assim, a energia ela é um custo, né? Então, aquele valor em reais lá que a gente não sabe, se a gente consegue economizar um pouco, a gente libera dinheiro, por exemplo, para educação, para a saúde, né? E aí que a gente está pensando, né? Tudo isso aí que a gente está falando é eficiência, né? E a eficiência é um dos aspectos da transição energética, né? Então, tudo isso aí a gente está, por exemplo, migrando para energia limpa, migrando para o mercado livre, que a gente pode colocar um condicionante de vir energia de fontes renováveis, fazendo auditoria e, de repente, vendo focos de grande consumo, que aí já começa a ter um pensamento em relação à eficiência energética, por exemplo, né? Então assim, são várias oportunidades. Agora, se você falar, não, professor, eu quero só a primeira auditoria de faturas. Sem dúvida, essa é a primeira assim, não tem o que discutir. Isso aí. Excelente. Até pegando esse gancho que você comentou sobre auditoria, aí começa a entrar um pouco mais a fundo naquilo que a gente, como Tribunal de Contas, atua, mas também, por exemplo, no sistema de controle interno que cada prefeitura, câmara e órgão público precisa desenvolver, conforme aí estabelece a nossa Constituição. Então, pensando nesse contexto assim de controle, como que a gente poderia atuar na fiscalização da transição energética nos municípios? Do contato que eu tenho tido com os tribunais, assim, né, e até tenho sorte de ter visto bastantes coisas interessantes, assim, um papel do tribunal até como um indutor, indicando, né, assim, os caminhos, né, e, na verdade, até numa posição de auxiliar, assim, os municípios, né, e não só indo nas irregularidades, né? A gente tem visto isso até pelos eventos que têm acontecido nos tribunais, né? Mas assim, pensando em termos de fiscalização e assim de assuntos relacionados à transição energética, a gente falou da questão da iluminação, por exemplo. Então, por exemplo, contrato de fornecimento de energia, né? Então, verificar a questão do sobrepreço, né, comparando com preços do mercado, né, se houve ou não licitação ou a forma de contratação, né, que nós temos algumas modalidades, né, para ver se o município tá fazendo corretamente ou não. Da iluminação específica, então o COSIP, né, a contribuição, né, e o COSIP é bastante interessante porque ele é arrecadado direto na fatura de energia. E aí a gente vê, por exemplo, a destinação, se efetivamente está havendo melhorias, por exemplo, como a substituição por lâmpadas de LED, né? Já uma vez que está sendo cobrado o COSIP, né? A própria, uma coisa que acaba passando um pouco desapercebida, a questão que consome muita energia, são as instalações de saneamento, né? Então as concessões de saneamento também, PPPs, né? de energia solar. Então, assim, esses seriam, assim, em termos de fiscalizar. Uma coisa que eu sinto falta, e acho que isso vai ser um foco bastante interessante de estudo, no sistema lá a gente também deve trabalhar com proposição de políticas públicas. O IGM, que o TCE já trabalha, né, ele já tem uma dimensão ambiental, por exemplo. Né? Então, certamente vai acabar surgindo nos nossos estudos, assim, incorporar um indicador energético, né, específico, assim, né. Uma outra questão, assim, assim, fazer as auditorias, né? Quando a gente faz auditoria, às vezes não pensar nisso só fazer uma vez e esquecer, né? Tornar isso de uma forma operacional, contínua, né?
Isso também é bastante interessante. Uma outra questão que eu tenho visto, assim, isso ainda muito pouco, é a questão da capacitação. Muito embora os tribunais, e como assim, eles tenham processos de capacitação muito amplos e muito bons, né? Em termos energéticos, né? Acho que até às vezes até por falta de interesse e às vezes por falta de conhecimento, já que a maior parte dos municípios é pequeno, a gente acaba não tendo uma parte energética muito firme. Ou se tem, isso não é propagandeado, por exemplo. A gente não consegue enxergar assim assim, vamos dizer, algo que se note muito assim, né? Pensando se a gente for ver, por exemplo, na Europa, né? Tribunais de contas europeus, por exemplo, né? Eles publicam, né? Auditoria de eficiência energética, né? Então é lógico que são situações diferentes, né? São inclusive regiões geográficas diferentes, mas eu acho que é um componente que ele pode ser replicado aqui, né? Começar a colocar um componente energético, né? Que isso vai chamar a atenção, assim, do prefeito, dos secretários, né? Enfim, e acho que seria basicamente isso, assim. Então na medida que o Tribunal de Contas, ele começa a unir, então, de repente colocar no IGM lá, IEGM, alguma coisa energética, de repente estimular o município a fazer auditoria energética, estimular o município com capacitações específicas para auditoria energética, e até explicitar que se ele consegue ir bem na parte fiscal e ele consegue ir bem na parte de sustentabilidade. Eu acho que isso reforça o papel do TSE, por exemplo, né, junto aos municípios, de não ficar pensando, o medo, né, que o pessoal tem do Tribunal de Contas, na verdade, ele está sendo um indutor de uma inteligência regulatória para os municípios, por exemplo. Né? Pelo menos eu enxergo assim. Nossa, professor, é um caminho muito bacana, porque a gente começa a realmente sair do que a gente chama de auditoria de conformidade e a gente vai para a auditoria de resultado e de efetividade. E você lembrou bem, realmente, o nosso índice de efetividade da gestão municipal, ele tem aí 7 grandes componentes, né, um voltado à temática ambiental, mas é sempre bacana a gente pensar como a gente pode expandir, como a gente pode aprimorar isso daí, né? Até o Observatório do Futuro e a Escola Paulista de Contas Públicas, a gente lançou uma trilha de aprendizagem chamada ODS na Prática, com aspectos assim do dia a dia, de como os ODS se relacionam ao IEGM e como isso daí pode ser utilizado para aprimorar aí as políticas públicas, né? E como é uma trilha de aprendizagem, constantemente a gente vai acabar fazendo os aperfeiçoamentos e realmente, né, Patrick, esse é um tema que na próxima atualização que a gente fizer não vai poder ficar de fora, não. Com certeza, Leandro, com certeza. Professor, a gente já falou um pouco da primeira medida em direção à transição energética, como o senhor muito bem colocou, e faz muito sentido na perspectiva da gestão, que é a etapa do diagnóstico, né? Agora eu queria perguntar o que uma prefeita, um prefeito recém-eleito deveria fazer ali nos primeiros 100 dias em relação à agenda de energia. Eu falo para você que, além dos 100 dias, não precisa ser só nos 100 dias. Se ele quiser hoje, depois de ouvir isso aqui, ele pode começar a fazer. Primeira coisa, bom, ele não precisa ser técnico, né? E independente do porte da prefeitura, né? Na verdade, ele tem que pensar em termos de governança, assim. E a primeira coisa é levantar todas as faturas de energia da prefeitura, né? E isso, vamos pensar assim, se a gente for pensar 100 dias, mais ou menos umas 15, 16 semanas, né? Então, nas primeiras 2 semanas, levantar todas as faturas de energia.
dos últimos 12 meses. É o que a gente fala que é o mínimo para a gente começar a consumir um perfil, construir, melhor dizendo, um perfil de consumo energético. Pode colocar, dependendo do que está sendo contratado, o consumo em quilowatts, eventualmente para algumas instalações a demanda, o preço em reais, né? Então, o mais detalhadamente possível, né? Que depois, feito isso, né? Vamos pensar assim na terceira, na quarta semana, né? Eu acho que verificar se o município ele atende aos requisitos para migrar para o Mercado Livre. A gente sabe que até o fim do ano que vem, por exemplo, né? A gente vai chegar ao Mercado Livre até para consumidores residenciais, né? Então isso tá avançando, né? A legislação ela está prevendo isso. Então as prefeituras elas vão ter uma grande possibilidade de migrar para o Mercado Livre se já não estiverem, né? Isso 3, 4 semanas. E em paralelo os contratos da COSIP também, né? De COSIP, né? Se eles são eficientes, né? Como que é esse contrato, o que ele prevê, se há uma auditoria até interna para ver se a empresa, por exemplo, que está executando esse contrato, ela está entregando de fato vamos dizer assim, comprado pelo município e tudo mais, né? Então, assim, se são eficientes, né? Pensando lá para a quinta até a oitava semana, né? Mapear contrato de iluminação pública, né? Então, aí, ver a vigência, o desempenho, então aprofundar essa questão, né? Vigência, desempenho, tecnologia, ver se de fato passou para LED, né? Depende também, né? Isso vai depender do município, né? Se ainda falta muito para vapor de sódio, o que previu o contrato, né? Da semana 9 até a 11, a 12, por exemplo, a ideia seria criar uma Câmara Técnica de Energia, né? Que pode ser dentro de uma secretaria existente, por exemplo, sem custo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é sem custo, usando os servidores municipais mesmo, né? Fazendo isso, né? E finalmente, lá para semana 13 até a 15ª semana, completando, 16ª, completando 100 dias, né? Atualizar ou elaborar, né, o plano de ação de energia e clima, né? E aí já alinhado aos ODS, né? E ao PEARC estadual, por exemplo, e até com o auxílio, que nem o Leandro e você falou também, de vocês aí, né, do TCE, do observatório, da escola, né? Observando esses ODS, né? Você vê que tem as ferramentas, né? Tem as ferramentas e tem as possibilidades de auxílio também, como nós na academia também, né? Que estamos prontos o tempo todo para auxiliar, por exemplo, os prefeitos, os secretários a fazerem isso, né? Aí vamos pensar assim, pô, complicado, né? Na verdade não é, né? Na verdade não é. Quando a gente pensa em casa, por exemplo, né? Uma dona de casa, ela pode fazer esse serviço no âmbito da residência. Pegar as faturas de energia e ver o que está acontecendo. E, de repente, ver hábitos de consumo, né? Como ela pode fazer isso para todas as contas também, né? Então, na verdade, é uma coisa assim que normalmente a gente já deveria fazer, né? Então, não é algo complicado e é algo que a gente já tem na mão. Por exemplo, a gente já tem esses dados na mão, a gente já tem o material humano capaz de fazer isso, porque não precisa ser pessoa técnica para fazer isso, né? E a gente tem as possibilidades de onde buscar auxílio, né? Como eu citei, por exemplo, a escola, o observatório, a universidade, né? Então, assim, a sequência lógica, de novo, né? Fatura, então, Mercado Livre, contrato de iluminação pública, né? Se possível, criar uma Câmara Técnica de Energia, né? E o pessoal não precisa assustar, não precisa ser alguém da área de energia mesmo, né? Porque todo mundo é consumidor de energia, então as pessoas elas têm uma noção do que vem a ser, né? Elaborar os planos, né? Assim, relacionados, né? Enfim. Então a energia, esse custo acaba
de energia, ele acaba sendo assim mais explicitado, assim, onde eu estou gastando, né? E aí consegue-se ter um panorama melhor, assim, de oportunidades para a economia, né? E o apelo é muito forte, né? Eu estou cumprindo a agenda fiscal, estou cumprindo a agenda de sustentabilidade e ainda liberando recursos municipais para outras coisas, assim, que a gente acabou até falando, né? Saúde, educação, por exemplo, e outras áreas, né? Muito legal, professor. E a gente está falando de ações assim que envolvem as organizações, mas também as pessoas, todos nós podemos atuar, né, e temos a contribuir nesse sentido. Agora, queria pedir se o professor poderia brevemente explicar uma expressão que apareceu algumas vezes no nosso podcast, até para facilitar o entendimento do nosso ouvinte, que é essa questão de migrar para o Mercado Livre. O professor consegue brevemente mesmo explicar sobre esse conceito, por favor? Claro. O que a gente tem hoje, né? Assim, o que é o normal que a gente conhece? Porque somos consumidores residenciais. Nós temos uma fatura de energia e nessa fatura de energia, antigamente era só uma fatura, tinha lá consumo e a gente pagava. Hoje, se a gente olhar a fatura, tem lá a tarifa de geração, que é a tarifa de energia, a tarifa de distribuição, de transmissão e tudo mais, né? Então, nós pagamos alguns componentes na tarifa de energia. Nós, consumidores residenciais, né? E os consumidores industriais cativos, né? Então, nós temos duas modalidades de compra de energia hoje no país, né? A modalidade que são os consumidores cativos, que compram a energia das concessionárias de energia, e aí ela se encarrega de fazer o faturamento da transmissão, da distribuição, da geração, e os consumidores que optaram pelo Mercado Livre. Esses consumidores que optaram pelo Mercado Livre, ele continua comprando, por exemplo, a fatura da concessionária local, ele continua comprando energia da concessionária local. Essa concessionária ela só entrega a energia. Ele pode comprar onde a energia da onde a energia está sendo gerada de um outro local. Então, como que funciona? Se eu compro hoje da minha concessionária que atende Pirassununga, eu como consumidor residencial, que eu não tenho a opção do Mercado Livre, sou um consumidor cativo, eu pago a energia toda para a concessionária local. Eu não escolho da onde ela vai comprar a geração, ela compra para mim e me revende. Quem já pode optar pelo Mercado Livre de energia, vamos supor que ele esteja aqui em Pirassununga, por exemplo, né? Quem já pode optar, ele compra da concessionária local e aí ele busca no mercado, né, por exemplo, junto a agentes cadastrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, né, onde que se vende energia mais barata. Pode não ser na concessionária, da concessionária local dele. E normalmente não é. Né? Normalmente não é. No Mercado Livre é uma bolsa de negociação de energia. Né? Então você às vezes consegue comprar energia mais barato. A maior parte das vezes, eu diria. Né? Com economias que podem representar até 30%, 40%. Né? Nesse componente da geração. Então aí eu vou ter uma queda na minha fatura de energia. A concessionária local, fisicamente, ela vai continuar me entregando energia, mas essa energia ela pode estar vindo de uma geradora de fora do estado de São Paulo, por exemplo. Né? E aí tem algumas modalidades no Mercado Livre. A legislação ela previa antes cargas muito grandes, agora ela está baixando e vai chegar até o fim do ano que vem para nós, consumidores residenciais. Quer dizer que as prefeituras poderão acessar também esse benefício, né? E que está sendo muito facilitado, né? Está expandindo muito rapidamente, né? O Mercado Livre de energia. Então é uma forma. E no Mercado Livre de energia a gente pode comprar, por exemplo, energias provenientes especificamente de solar e eólica, por exemplo. Olha que interessante. Então eu vou ter no futuro, por exemplo, um apelo no meu município e falar, eu só compro energia de fontes renováveis. Olha que interessante. Né? Olha que bacana isso. Né? Como ele pode comprar e aí a geradora compõe lá a física, da onde está vindo a geração, que pode eventualmente ser até de fontes fósseis. Né?
Mas, então essa que é a diferença. Então nós temos consumidores cativos e consumidores que podem migrar ao Mercado Livre, no Mercado Livre, né? Sendo que no Mercado Livre normalmente a gente tem descontos, né? É basicamente essa a diferença, assim, tentando passar numa linguagem mais simples possível, assim. Simples possível, acessível e, acima de tudo, informação completa. É isso. E até assim a gente poderia ficar mais e mais tempo conversando aqui, mas partindo para o final já do nosso episódio, gostaria que o professor comentasse um pouquinho sobre a questão do ODS 7, energia limpa e acessível, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e o preço acessível à energia para todas e para todos. Onde o Brasil deveria estar e onde nós estamos hoje? Estamos no caminho para atingir esse ODS? Parcialmente eu acredito que nós estamos no caminho, né? Eu não quero ficar muito em cima do muro, mas assim, em geração a gente está muito bem. Mas muito bem, muito, muito mais avançado que a maior parte dos países do mundo. A gente perde para um ou dois países só, em termos energéticos, assim, em termos de energia limpa. Energia acessível, a gente não está bem, não. A gente não está bem. Na verdade, a gente está até mal em preço acessível, né? A energia no Brasil é muito cara. É um custo muito importante, né? Que penaliza muito, né? Todos. Penaliza todos, assim. E a gente está, assim, vamos dizer, completo em termos da universalização de energia, pensando que, assim, por exemplo, não é todo mundo que tem acesso à geração distribuída, que seria uma economia, né? Por energia no telhado de casa, por exemplo. Não são todos que têm acesso. Quando a gente sai do estado de São Paulo, que a gente observa, às vezes o acesso à energia é bem precário. Aqui nós temos alguns lugares dentro do estado que também o acesso é precário, né? Até considerando que é uma das coisas que fala no ODS 7, de uso de sistemas de cocção não limpos, né? E quando eu falo não limpos, não é que está usando gás, é que está usando lenha, né? Parece que não, mas isso a gente tem até dentro do estado de São Paulo, né? Muito pouco, né? Se a gente for pensar no âmbito do Brasil. Então, por exemplo, voltando então, pensando no ODS 7 especificamente, a gente deveria estar mais ou menos uns 20%. Com tranquilidade, a gente não está nem em 5% dos municípios, né? Dos domicílios, melhor dizendo, não dos municípios, né? Em eficiência energética, pensando no âmbito municipal, né, que é o escopo de atuação do TCE, por exemplo, olha, eu acho que a eficiência energética ela é praticamente ausente dos códigos de obra. Tem, não sei. Se é feito é porque teve boa vontade. Porque a gente não vê isso em código de obra, assim, vê muito pouco, pelo menos, né? Então, na geração, então, a gente está super bem, né? Na governança local, não, né? Então, assim, E aí, né? A gente vê como que, por exemplo, uma conversa como que a gente está tendo aqui vocês dois representando o TCE na escola e a governança, eu representando aqui a universidade, né? Você vê como que a gente pode ser indutor disso, né? Fazendo com que isso não seja um objetivo inalcançável. Pelo contrário, né? Lógico que não é fácil também, mas há a possibilidade de ser feito, né? E assim, então, enxergando, por exemplo, a universidade como não um local inatingível, inacessível, mas pelo contrário, acessível. Enxergando, por exemplo, como eu vejo, que eu tenho tido contato com os tribunais de conta, como os tribunais de conta, por exemplo, como locais acessíveis e que podem não ser, por exemplo, fiscalizador reativo e pode ser, assim, auxiliar, assim, como um indutor até na capacidade municipal, né? Se os municípios enxergarem isso, eles vão ver assim que há possibilidade de fazer muita coisa e aí não sobe no âmbito energético que nós estamos falando aqui, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho, assim, né?
E, professor, essa realmente é uma grande tendência dos tribunais de contas, eles se tornarem cada vez mais fomentadores e indutores de boas políticas públicas, né? É o que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente fala muito do viés pedagógico, que inclusive isso faz parte do nosso planejamento estratégico, faz parte da nossa missão institucional, e é o que, por meio desse Pode Contas, por meio de outras atividades, a gente vem tentando aí incentivar, fomentar, porque antes de qualquer coisa nós somos cidadãos, né? Então, realmente a gente ter essa maior eficiência é um bom caminho para melhores políticas públicas, produtos e serviços para toda a sociedade. Professor, quero te agradecer bastante, né? Foi realmente uma aula, sabe? Aquela aula que a gente não vê o tempo passar de tão rica, de tão completa e útil que ela foi. E também eu quero agradecer você que está nos acompanhando, né? Espero que tenham gostado deste episódio. A gente vai deixar alguns links, né? Inclusive divulgando aí esse programa que o professor comentou logo no começo que participa. E continue nos acompanhando, seja pelas nossas redes sociais, seja por outros nossos canais de comunicação. E vamos juntos em frente para não deixar ninguém em nenhum lugar para trás, né? Como diz nossa Agenda 2030. Um grande abraço para todas e para todos.